Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 27 de fevereiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, se reúne com reitores de universidades para apresentar o programa STF na escola e tem como objetivo aproximar o Supremo da sociedade civil por meio da visitação a escolas públicas e privadas do Distrito Federal. Esse é um dos destaques de hoje que você acompanha também nesta edição. Plenário do STF confirma liminar contra a lei do Pará, que garantia pensão à viúva de ex-deputado estadual falecido há 60 anos. Segunda turma do STF mantém decisão de aceitar queixas-crime contra o senador Jorge Cajuru. E ainda, subprocurador-geral da República defende no STJ que ex-jogador Robinho, condenado na Itália pelo crime de estupro, cumpra a pena no Brasil. Em decisão unânime no plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram liminar contra uma lei do Pará que garantia pensão à viúva de um ex-deputado estadual. O entendimento é que a norma é incompatível com a Constituição. Repórter Marta Ferreira explica essa decisão. A lei é do Pará e concedia pensão mensal à viúva de um ex-deputado estadual que morreu em 1962. O governador paraense então recorreu ao Supremo para suspender o benefício, alegando violação aos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade, igualdade, entre outros. No ano passado, o Supremo já havia julgado uma outra ação sobre o mesmo tema e decidiu que normas do Pará que conferiam pensões especiais a familiares de ex-ocupantes de cargos políticos eram inconstitucionais. Agora, em janeiro, o relator deste caso, o ministro Alexandre de Moraes, em decisão liminar, atendeu ao pedido do governador para suspender os efeitos da lei questionada. Agora o processo foi levado para análise do plenário. Em sessão virtual, o ministro Alexandre de Moraes confirmou o entendimento, afirmando que o Supremo, em diversas ocasiões, havia invalidado normas estaduais e municipais semelhantes. Os demais ministros acompanharam o voto do relator e, assim, decidiram suspender o pagamento dos benefícios. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão de aceitar queixas-crime contra o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Anderson Arcoverde. O senador Jorge Cajuru é acusado dos crimes de injúria e difamação. As queixas-crimes foram apresentadas pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD, e pelo ex-deputado federal Alexandre Baldi, do Progressistas. Os dois também são de Goiás. Em vídeos divulgados em redes sociais, Cajuru fez acusações aos dois políticos. Ao analisar o recurso apresentado pela defesa do senador, o ministro Gilmar Mendes disse que não verificou nenhuma omissão ou contradição na decisão da segunda turma que aceitou as queixas-crime em maio do ano passado. O ministro lembrou que no voto do julgamento explicou de forma fundamentada que existem limites à livre manifestação de ideias, especialmente em discursos difamatórios. Segundo Gilmar Mendes, as manifestações de Cajuru excederam os limites do debate relativo à defesa da coisa pública. Gilmar Mendes destacou ainda que, como extrapolou o debate público, o senador não está protegido pela imunidade parlamentar. Em manifestação enviada ao Superior Tribunal de Justiça, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, defendeu a citação do ex-jogador Robinho no processo de homologação da sentença da Justiça italiana, que o condenou a 9 anos de reclusão pelo crime de estupro coletivo. Diante da impossibilidade de extradição, a Itália pediu ao STJ para homologar a decisão que condenou o ex-atleta para que a pena seja cumprida no Brasil. A manifestação foi em resposta a pedido da ministra relatora do caso, Maria Tereza de Assis Moura. O subprocurador-geral da República destacou em decisão recente que o STJ entendeu que o brasileiro nato pode cumprir pena privativa de liberdade imposta por órgão estrangeiro no Brasil. A única condição legal para a transferência de execução da pena é a solicitação pelo país responsável pela condenação. A Justiça Federal em Goiás suspendeu o aumento da tarifa de pedágio nas rodovias sob concessão da empresa Triunfo Concebra nos trechos que cruzam os estados de Goiás, Minas Gerais, além do Distrito Federal. Renato Rosa.
A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, aprovou o reajuste da tarifa de pedágio no começo de 2022. E, em alguns casos, o aumento passa de 100% em trechos das BRs 060 no Distrito Federal, 153 em Goiás e BR-262 em Minas Gerais. A Justiça Federal acolheu o pedido do Ministério Público Federal e suspendeu o reajuste. O MPF questionou o fato de que, após 9 anos de concessão e apesar dos aumentos das tarifas, a concessionária não realizou nenhuma melhoria relevante na qualidade dos serviços. A Justiça determinou ainda que a concessionária apresente em até 120 dias relatórios da prestação dos serviços, sob pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Além disso, a ANTT deverá fiscalizar mensalmente o cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária. A ação segue na 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás e cabe recurso da decisão liminar. No próximo bloco, o STJ decide que a remuneração do administrador judicial não está sujeita à forma de pagamento proposta no plano de recuperação. Voltamos em instantes. Um agente de limpeza e conservação vai receber adicional de insalubridade em grau máximo. Ele foi contratado por uma organização para prestar serviços à Smart Fit Escola de Ginástica e Dança em São Paulo. A decisão da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, e quem traz os detalhes é o repórter Anderson Conrado. Segundo o laudo pericial, o empregado era responsável, entre outras atividades, por limpar pisos e equipamentos de ginástica com desinfetante e cuidar da limpeza do vestiário, lavando 3 vezes por semana e recolhendo lixo. O perito concluiu que a atividade era insalubre no grau máximo, em razão da exposição a riscos biológicos. Assim, se enquadrava como lixo urbano, prevista no anexo 14 da norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho. Baseado no laudo pericial, o juízo de 1º grau concedeu adicional de 40% sobre o salário mínimo. A Smart Fit foi condenada subsidiariamente ao pagamento da parcela porque a terceirização lícita apenas afasta a possibilidade da formação do vínculo de emprego, mas não exime a tomadora das obrigações sociais a cargo do empregador. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, em sentido contrário, entendeu que as atividades não se classificavam como insalubres. Para o TRT, o lixo não se caracteriza como urbano, pois a academia não pode ser considerada local de grande circulação. Decidiu, então, excluir da condenação o pagamento de adicional de insalubridade. O relator do recurso do trabalhador na 3ª turma do TST, ministro Alberto Balazeiro, assinalou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a higienização de banheiros e sanitários de uso coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo justificam o pagamento de adicional. Segundo o ministro, o anexo 14 da NR 15 considera devida a parcela na hipótese de coleta de lixo urbano, que, a seu ver, envolve banheiros públicos de uso coletivo, com alta rotatividade de pessoas e, na sua avaliação, este é o caso da academia. A decisão foi unânime. O Ministério Público Federal tem atuado para barrar mobilizações ilegais contra operações de combate a crimes ambientais no Pará. O repórter Paulo Melo é quem traz as informações sobre esse caso. O objetivo do MPF é auxiliar na identificação de áreas de garimpo ilegal e trocar informações com outras instituições para garantir a eficiência das investigações. A intenção ainda é responsabilizar autores de ilegalidades, incluindo eventuais tentativas de barrar os trabalhos de fiscalização. A operação denominada Curupira é resultado de levantamento realizado pelo Estado do Pará, que constatou que 15 municípios concentram a maior parte das áreas de desmatamento do estado. A ação é realizada em pelo menos 15 municípios. Segundo a imprensa local, lideranças rurais e políticas contrárias à operação estariam se unindo para tentar impedi-la. A remuneração do administrador judicial não está sujeita à forma de pagamento proposta em plano de recuperação. O entendimento é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Rafael Porfírio. Uma administradora judicial teve sua remuneração fixada na primeira instância em 0,25% do valor da recuperação apresentado com a petição inicial.
Contra essa decisão, a administradora interpôs agravo de instrumento, pedindo a elevação dos honorários para corresponder a 1,37% do valor dos créditos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou o provimento ao recurso por entender que não haveria prejuízo à administradora nem vedação legal a que o pagamento obedecesse aos critérios fixados no plano de recuperação. Mas, no STJ, os ministros da terceira turma deram provimento ao recurso especial da administradora. Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a remuneração do administrador judicial deve ser fixada pela Justiça com base nos critérios legais e não pode se sujeitar à forma de pagamento estabelecida pelo plano de recuperação da empresa, pois a exigência de imparcialidade do administrador impede que haja negociação com os devedores ou com os credores. A seguir, o presidente do Supremo reúne reitores de universidades para apresentar programa STF na escola. Todos os detalhes no próximo bloco. Até já. A gente fala agora sobre um compromisso com a transformação da cultura institucional. O Pacto pela Equidade Racial, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, que busca aumentar a presença de pessoas negras no judiciário para enfrentar os impactos do racismo na sociedade brasileira. Confira as ações do CNJ na reportagem de Guilherme Menezes. O pacto foi assinado pelo Supremo, pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Aos poucos, todos os tribunais do país devem aderir. Para que as políticas a serem construídas por este Conselho Nacional de Justiça façam sentido, tenham relevância para todas as pessoas, sem qualquer exceção. A pluralidade de olhares é essencial para que as desigualdades sejam desnaturalizadas e para que se rompa por completo com a lógica perversa de hierarquização de vidas. O trabalho do CNJ contra o racismo é antigo. Em 2015, por exemplo, o Conselho aprovou uma resolução que reserva aos negros 20% das vagas nos concursos para cargos efetivos e de ingresso na magistratura. E houve avanços, mas os reflexos da norma são mais lentos do que o esperado. O IBGE, no ano de 2019, verificou que 56% da população brasileira se autodeclara negra, ou seja, pretos e pardos, mas, por outro lado, o próprio CNJ verificou no ano de 2018, através do perfil sociodemográfico dos magistrados, que apenas 18% dos magistrados brasileiros são negros, ou seja, a gente tem um judiciário que ele não reflete a população brasileira. E isso é fruto, essa discrepância é fruto do racismo, que é fruto também do nosso passado escravocrata. Em 2020, o CNJ editou nova resolução que estabeleceu a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral e sexual e da discriminação dentro do próprio judiciário. A política é dirigida a magistrados, servidores, estagiários e qualquer tipo de colaboradores. Mais uma vez, a medida é considerada positiva, mas precisa de tempo para produzir efeitos. A cultura não se muda de uma hora para outra, né? Ela demora para mudar. E para mudar tem que ter comportamentos repetidos, condutas repetidas. E visíveis, ações, e não só discurso. Quem sente a discriminação na pele sabe, melhor do que ninguém, a importância do Pacto pela Equidade. Minha avó era quebradeira de coco babaçu, no Maranhão, então eu falo isso com muito orgulho, né? Minha avó pertencia a uma população que hoje em dia é reconhecida como um povo tradicional do Brasil, né? Junto com os quilombolas, por exemplo. Então, eu tenho muito orgulho, assim, eu vejo com muita felicidade. Eu não fui beneficiada pela lei de cotas quando eu entrei, tanto na universidade quanto no concurso público, mas eu entendo como esse momento como um momento muito importante, inclusive de reparação histórica, né? Porque não tem como a gente vive uma falsa democracia racial no Brasil que diz que todo mundo tem oportunidades iguais,
quando na verdade não há meritocracia e nem oportunidades iguais, já que nem todo mundo tem o mesmo ponto de largada. Uma ideia inovadora aproxima o cidadão do judiciário de Cáceres e ainda incentiva a leitura. O projeto tem chamado a atenção de moradores da cidade. Confira na reportagem de Geisa de Oliveira. A infinidade de livros expostos no corredor do Fórum da Comarca de Cáceres é encantadora. As diversas obras que recheiam as geladeiras, estantes e até o frigobar fazem parte do projeto Gelateca. Os exemplares despertam a atenção até das crianças. E se aprende bastante, né? E qual que é a tua historinha favorita? De natureza, de animais e de história em quadrinho. E sabe o que é mais bacana? Os livros também podem ser levados para casa. O único compromisso é devolvê-los após a leitura para que outras pessoas tenham acesso ao conhecimento, como a servidora Viviane. Eu já li aproximadamente 15 obras. Atualmente eu estou lendo o ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, e a minha favorita é O Poder do Agora. O projeto foi idealizado por 2 oficiais de justiça. E assim, aquele pensamento, o livro constrói, o livro, ele faz você, uma leitura boa, faz você uma pessoa melhor. E isso aí foi uma coisa muito positiva aqui. Nós temos que incentivar a leitura. A leitura não pode acabar, só ela nos traz conhecimento e nos faz ir para cima. Então, tudo isso de forma que o fórum não fique isolado só no seu trabalho de prestação jurisdicional, que é super relevante, mas que traga a comunidade para dentro, que nós também possamos sair e demonstrar que o Poder Judiciário é maior do que isso. E você também pode ajudar a encher ainda mais as geladeiras de conhecimento, doando todos os tipos de livros. A ideia é também levar o projeto para as unidades prisionais do município. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, lançou nesta segunda-feira o programa STF na Escola. O objetivo é aproximar o Supremo Tribunal Federal da sociedade por meio de visitação a escolas públicas e privadas do Distrito Federal. O projeto é direcionado a estudantes do ensino fundamental. A ação faz parte do Programa de Combate à Desinformação da Suprema Corte. Reitores de universidades e representantes de instituições da área de educação, parceiros da Corte no programa, participaram do evento. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.